Em 1996, nascia um dos jogos mais importantes da história. O primeiro Resident Evil chegava ao mundo pelas mãos da Capcom e mudava tudo. Não era só um jogo de zumbi, era tenso, lento, sufocante. Cada bala importava, cada porta que você abria parecia uma sentença de morte. E ali começava um universo que cresceria absurdamente, com personagens icônicos como Jill Valentine, Leon, o meu preferido entre eles, e toda a treta envolvendo a Umbrella. Só que aí, como toda coisa que explode de sucesso, Hollywood apareceu. E no início dos anos 2000, alguém olhou para esse terror psicológico cheio de suspense e pensou: e se a gente colocasse explosão, câmera lenta e uma protagonista nunca citada nos jogos que sai na porrada com zumbis? E foi assim que nasceu a versão cinematográfica de Resident Evil, sob comando do Paul W.S. Anderson e com a Mila Jovovich no papel da Alice. Inclusive, ela é esposa do diretor e, pelo que parece, o cabra gosta de filmar a mulher dele pelada pros outros verem. Mas enfim, o primeiro filme chegou em 2002, mas diferente dos jogos, aqui o terror foi ficando de lado e dando espaço pra ação cada vez mais absurda. O que começou como um experimento mais fechado dentro da colmeia da Umbrella, rapidinho virou um verdadeiro espetáculo de caos. Clone, poder, vírus evoluído, apocalipse global, algumas referências aos jogos e uma protagonista basicamente virando um boss final ambulante. A mulher ganha todos os poderes possíveis de se ganhar nesse universo. E o mais doido, mesmo fugindo completamente dos jogos, a franquia virou um sucesso gigantesco, arrecadando bilhões de dólares. E hoje a gente vai revisitar tudo isso, do primeiro filme até o momento em que Resident Evil simplesmente abraça a loucura. Então é por isso que hoje, nesse canal, toda a saga cinematográfica de Resident Evil. 50 mil likes e a gente traz a porra dos jogos também, com muito prazer, inclusive, tá dito. Resident Evil, o hóspede maldito. Então, antes de começar o vídeo, deixa eu te mostrar um negócio que eu achei bizarro. Se você já mexe com trade, provavelmente já ouviu falar na Pocket Broker. Eu mesmo já uso a plataforma há um tempo, mas agora os caras simplesmente meteram um negócio diferente de tudo que eu já vi. Eles criaram uma cidade dentro da plataforma. Sim, literalmente isso, a tal da Pocket City. A ideia é a seguinte: você vai construindo a sua própria cidade enquanto opera. Tem um mapa com vários distritos, tipo centro da cidade, centro financeiro, e uma área mais premium lá chamada área de ativos dourados. Cada parte dessa cidade tem coisas que você pode desbloquear. Por exemplo, tem uma fábrica de chocolate, e isso aqui é muito aquela vibe esquema do bilhete dourado que só quem tinha entrava. Só que aqui o seu bilhete é um código promocional. Você usa o código, faz um depósito, desbloqueia a propriedade e já começa a ganhar moedas por isso. Aí entra o que a gente já conhece, o trade. E se você não for o rei das estratégias ainda, dá pra usar o social trade, basicamente copiar quem já sabe o que tá fazendo e ir evoluindo junto. Quanto mais você participa, mais moedas você junta. Construiu uma propriedade, já tá automaticamente participando de um sorteio. Agora segura isso, tem uma parada chamada mini farm, que é tipo o nível absurdo da parada. A área VIP, voltada pra galera mais avançada, principalmente quem mexe com cripto e que gera moedas exclusivas. Ou seja, quanto mais você evolui dentro da cidade, mais você aumenta suas chances. E o mais absurdo, no final da campanha eles vão distribuir $1 milhão. Sim, e uma moeda é igual $1. Então basicamente você tá transformando suas operações em construções dentro da cidade e isso vira dinheiro real. Se quiser testar, o link tá na descrição. A campanha é limitada, então entra lá, constrói tua cidade e vê até onde você chega. Voltamos ao vídeo. Nossa história começa com uma explicação sobre a Umbrella, uma empresa que no século XXI é a principal responsável por medicamentos, tecnologia militar e armas virais. A principal arma, entre aspas, é essa coisa chamada T-Vírus, que todo mundo maneja com muito cuidado, menos essa figura misteriosa que rouba um e derruba porque quer o caos. O vírus então se propaga por toda a base, e aí, vendo o risco biológico dessa coisa, o sistema de segurança é ativado e, pelo que parece, mata todo mundo dali, incluindo cachorros. E filmes que matam cachorros, pra mim, tem coragem de fazer qualquer coisa. Enfim, em seguida conhecemos Alice, protagonista dessa história, personagem que não existe nos jogos, mas aqui sim. A Alice desperta em uma banheira sem roupa e não se lembra de nada. A coisa é que ela está confusa. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Onde é que eu tô? Nesse cantão deserto, esse cara alguém
querer me prejudicar, querer me matar. Mas mesmo assim, coloca um vestidinho vermelho igual o da Ada versão jogo, é pega por esse cara que se diz policial e quer ajudá-la, e os dois logo são atacados por funcionários da Umbrella que pegam a mulher e ficam falando: se identifique, se identifique. Amigo, se tu tá atacando a mulher, tu primeiro deveria saber quem ela é, né? Bom, o esquadrão é composto por essa galera aí, e esses são: o comandante, que fui pesquisar algum trabalho dele no Google e me deparei com essa foto, achei a cara do Will Smith em Esquadrão Suicida. Michelle Rodrigues, com uma mulher que eu conheço por ter feito Velozes e Furiosos e atuar mal. O que foi? Esse cara, como personagem que dá sustos em momentos que não deveria dar sustos. Já acabou? Medrosa. Ah, muito bom, amigo. E etc. Não importa. Todos eles descem e vão investigar o lugar. E no caminho se encontra com esse outro homem desacordado que também tem amnésia e não se lembra de nada. Quando a Alice vê esse cara, ela tem uns flashbacks mostrando que os dois são casados. Ou seja, eles meio que não se lembram, mas provavelmente já se viram sem roupa. A Alice não tá entendendo nada. Então ela chega no comandante e diz: por favor, me diz quem eu sou, quem tu é, o que tá acontecendo e por que tu tem uma foto idêntica ao Will Smith em Esquadrão Suicida. E apesar de não saber direito quem ela é, ele conta toda a sua missão secreta. Até porque, bom, o telespectador precisa saber o que é que tá rolando. Acontece que todos eles têm o mesmo patrão. Todos trabalham pra Umbrella e a mansão acima deles é uma entrada de emergência pra colmeia. Um local super secreto, super escondido no subsolo e super mega protegido por esses super soldados que eles são. O comandante explica que o casamento dela com esse cara é falso e a única missão dos dois era proteger a colmeia. Porém, entretanto, todavia, como houve um acidente biológico lá dentro e todo mundo de lá, pelo que parece, morreu, eles perderam a memória porque o sistema de segurança quis que eles perdessem a memória. Bom, porque eles perderam a memória e o comandante tá contando tudo a eles agora? Isso eu não sei. Fato é que os nossos heróis entram na colmeia e aqui descobrimos que o computador que controla tudo é uma tal de Rainha Vermelha, uma inteligência artificial que serve justamente para acabar com tudo se algo der errado. E apesar de entrarem nessa missão suicida, os soldados nem sabem ao certo o que aconteceu. Apenas sabem que a Rainha Vermelha enlouqueceu e matou todo mundo ali. Bom, eles investigam e as coisas não estão tão maus. Porém, começam a ir mal quando a Rainha Vermelha tenta matar os nossos heróis. Primeiro ela tenta com lasers super cortantes. Lembram de lasers em Resident Evil 4? Então, pegaram aquilo daqui. A primeira que morre, bom, é essa mulher que ninguém sabe o nome. O segundo é, bom, esse cara que ninguém sabe o nome. E o comandante, como é bem treinado, escapa da primeira, da segunda, mas justo na terceira... Droga. A pergunta é, se o objetivo do mecanismo de defesa é matar todo mundo, por que foi que ele não usou logo esse laser pra matar todo mundo ao invés de ficar enrolando, colocando só pequenas partes pra matar um por um, dando a chance de alguém escapar? Essa é uma pergunta que nunca encontraremos a resposta, entendeu? Mesmo sem o comandante, a missão continua. E de repente quem aparece aqui é uma representação holográfica da Rainha Vermelha. Essa coisa totalmente tenebrosa que diz que se eles ativarem, eles morrerão ali. Todos vocês vão morrer aqui. Mesmo assim, eles desativam. E pelo que parece, depois disso, algumas criaturas foram libertadas de onde estavam presas. Criaturas tão fiéis aos games que até gráfico de PlayStation elas têm. Em seguida, eles acabam encontrando o primeiro zumbi desse filme, que acaba mordendo a Michelle e não morre nem sendo fuzilada por uma metralhadora. O problema é que com o barulho dos tiros aparecem mais. Então é aqui que sim... Psycho killer, this could say far better. Run away. Aqui um dos soldados acaba indo jogar no Vasco. Vá com Deus, amigão. Inclusive esse filme não tem quase nada de sangue. O cara é pego por uma horda, mas parece que ninguém tá mordendo ele. Enfim. Depois eles são atacados por cachorros zumbis. E se você, assim como eu, achou isso bem feito pra caramba, é porque isso não é CGI. Os caras realmente meteram maquiagem zumbi no Doberman. Quer saber? Ficou foda. Pra mim deveriam fazer o mesmo com o monstro lá. Achar um monstro de verdade e meter maquiagem nele. Fato é que já se passaram 50 minutos de filme e a Alice não demonstrou nada de especial. Porém, justo nesse momento ela começa a se lembrar que também é uma agente super treinada, assim como os outros.
E começa a dar voadora por aqui, meter bala em cachorro por ali e até voadora em cachorro zumbi a mulher dá. Em paralelo a isso, o policial se separou da galera e tá investigando coisas. E aqui descobrimos que ele tá aí porque quer encontrar a irmã. E encontra? Sim, porém convertida em zumbi. Então ela o ataca e acaba sendo morta pela Alice. Ao olhar essa mulher, a Alice começa a ter mais flashbacks. E então esse homem revela que na verdade não é um policial, e sim um agente / espião secreto que age contra a Umbrella. Ou seja, ele que mandou a irmã aí para que juntos eles desmascarassem a Umbrella. Queriam provar para todo mundo que a empresa fazia coisas ilícitas e não estava acima da lei. A irmã dele queria conseguir uma amostra do vírus, e aí quem ia ajudar ela era alguém que trabalhava dentro da própria Umbrella e tinha acesso a código de segurança, vigilância, etc. Porém, entretanto, todavia, esse alguém pelo que parece atraiu e pelo que parece foi a Alice. Bom, como esse lugar tá uma merda e todo mundo ali vai morrer, a Alice decide ligar a Rainha Vermelha de novo pra ver se consegue achar uma saída. Imagino que as coisas devem estar fora de controle. Me dá a porcaria do botão, eu vou torrar essa desgraçada. Amiga, você sabe que tá falando com a máquina, né? Enfim, a Rainha Vermelha então começa a explicar sobre o T-Vírus. O T-Vírus promove um forte estímulo. Simplificando, ele reanima o corpo. Ele traz os mortos de volta à vida? Não completamente. Eles são movidos pelos impulsos mais simples. Que é? A necessidade de se alimentar. Depois explica que a melhor forma de matar os zumbis é atirando na cabeça, que o vírus se espalha através da mordida, contato sanguíneo, etc. E também que não permitiria que nenhum infectado saísse dali. Nossos heróis então saem andando e logo são atacados por mais zumbis, onde a Alice sai matando alguns em câmera lenta, a Michelle acaba sendo mordida de novo e de novo, mas por fim todos conseguem escapar, exceto esse cara que acaba sendo mordido e diz: vão sem mim, eu não vou conseguir sair daqui. Então ele vai se arrastando por aí e os outros personagens prosseguem. A Michelle enquanto isso tá pior do que nunca, e aqui a Alice finalmente se lembra que existe uma cura pra isso. O azulzinho é o vírus e o verdinho é o antivírus. O irmão da menina zumbi então pergunta como ela sabe disso, e aqui a Alice acaba revelando que é porque ela iria roubar o vírus e ela que provavelmente traiu a irmã dele. Porém, entretanto, todavia, não, mentira, porque esse outro cara que foi encontrado desacordado começa a recuperar uns lapsos de memória e descobre que na verdade a Alice não traiu a irmã do cara, e sim que ela tinha uma parceria com a mulher para também acabar com a Umbrella. Então ele, ao ficar sabendo disso tudo, foi quem roubou a cura, espalhou o vírus e fez tudo isso por causa de dinheiro. Aqui ele então ameaça todo mundo e fala: Alice, bora comigo porque antes disso a gente tinha um lance, bora, eu dou tudo o que tu quiser. Porém, justo nesse momento... Sim ou não? Não sei o que tínhamos, mas acabou. Aliás, o lugar tava um silêncio da porra e o cara não escutou um zumbi saindo da água. Fato é que a porradaria então começa. E apesar dele ter sido mordido, consegue sair dali e deixar o resto da galera presa. O problema pra ele é que quando ele pega o vírus, a cura está prestes a aplicar pra fugir, acaba sendo encontrado e morto pela criatura de CGI mal feita. A Rainha Vermelha depois disso diz que vai deixar os outros escaparem, porém só se eles matarem a Michelle, porque no caso dela, como já se passou muito tempo, é difícil haver reversão. A Michelle até que está disposta a se sacrificar, porém os outros não querem, e quem acaba aparecendo aqui em seguida é a criatura, que tenta quebrar o vidro para invadir o local, porém não se preocupem, porque o soldado que todos acharam que tinha morrido, não morreu e acaba abrindo a porta. Todos logo vão à procura da cura, e aqui vemos que o traidor já está convertido em zumbi e a Alice resolve a parada. Nossos heróis então aplicam os antídotos e as coisas iam bem, porém a criatura ataca, arranha esse cara, come esse outro e agora sim. Isso tudo, o sangue da Michelle rejeitou o antídoto e ela realmente acaba virando zumbi. Então esse cara ali mete uma bala na testa, o corpo dela bate nesse botão que abre esse buraco e a criatura cai e por algum motivo acaba pegando fogo. Os únicos dois sobreviventes então conseguem escapar, mas o problema é que como esse cara foi arranhado, ele começa a sentir os efeitos do vírus e quando a Alice vai lhe aplicar uma cura que por algum motivo eu não sei porque não aplicaram antes, aparece um cientista da Umbrella, leva o Matt que tá cada vez mais avançado na mutação e apagam a Alice. Quando acorda, ela não se lembra de nada que aconteceu depois disso tudo. E ao sair pra rua, consegue uma 12 e percebe que toda a cidade de Wacom City foi contaminada pelo T-Vírus. O
Resident Evil, o Hóspede Maldito, não foi bem recebido pela crítica. Disseram que, como outras adaptações de videogame, ele era estereotipado, brega e com atuações ruins. Já na bilheteria, ele se pagou, e é apenas isso que importa para que um filme continue. Então a coisa segue em Resident Evil 2 Apocalypse. Resident Evil 2 Apocalipse. Esse filme começa mostrando pra gente como aconteceu a cagada de todo mundo da cidade ser infectado. Resulta que os cientistas da Umbrella entraram na colmeia, foram atacados pelas criaturas e o vírus acabou saindo por aí pra dar uma volta. Aqui então conhecemos Jill Valentine, uma policial muito badass que, bom, nos acompanhará nessa nova simpática história, e Carlos, um agente da Umbrella também muito badass que, bom, nos acompanhará nessa nova simpática história. Enquanto isso, a cidade tá em quarentena, um caos total, e a coisa só vai pra frente mesmo quando a Alice tem uns flashbacks que mostram que enquanto ela estava apagada, os cientistas fizeram alguma coisa que fez com que ela ganhasse superpoderes como super força, super velocidade, saltar feito Homem-Aranha, ter uma mira super hiper mega precisa e, claro, fazer poses bonitas pra câmera. Em determinado momento do filme, todos esses personagens principais se encontram, e a Alice, meu amigo, tá mais fria e calculista do que nunca. Ele foi ferido. A infecção se espalha rápido. Devíamos eliminá-lo agora. Em paralelo a tudo isso, conhecemos Ashford, um cientista muito importante da Umbrella que diz que se eles resgatarem sua filha que tá perdida por aí, ganharão a chance de sair da cidade. E caso eles não façam, vão morrer de qualquer jeito porque pela manhã a Umbrella vai explodir a cidade com um dispositivo nuclear. O problema nisso tudo é que eles não enfrentarão só inimigos comuns, mas também o Nemesis. Lembra do cara que foi pego pela Umbrella no final do primeiro filme? Então, se converteu nessa espécie de exterminador controlado pela própria Umbrella que tem como objetivo acabar com qualquer ameaça à empresa. A Alice, primeiramente, sem saber quem é, até tenta bater de frente com ele. Porém não dá, o cara é incontrolável. Então ela foge e consegue escapar. Bom, depois eles conseguem encontrar a menina escondida na escola. Então a Jill sai andando com ela por aqui, por ali, e logo elas são atacadas por cachorros zumbis. Porém a Jill, meu amigo, é porrada. Depois disso, todos os personagens se reencontram novamente. Carlos, Jill, Alice, etc. Mas a ruim é que Alice, Carlos e a menina estão infectados, e a boa é que a menina tem a cura porque o pai cientista deu pra ela. Ele criou o vírus, porém não como uma arma, e sim como uma cura para uma doença degenerativa que passou dele pra menina. Logo o cientista fala que vai sair um helicóptero da prefeitura, então essa é a chance deles saírem dali. Porém, entretanto, todavia, o cara malvado que tá controlando toda essa parada descobre isso tudo, contata o Nemesis, coloca ele frente a frente com a Alice e diz: lutem, eu criei vocês, então eu quero ver quem é o melhor como arma biológica. Então sim, mesmo sem a vontade dela, a porradaria começa. Sim, Alice vence. No jogo você podia cravar esse personagem de bala que ele não morria. Mas enfim. Quando percebe que o Nemesis é o seu antigo amigo, Alice se nega a matá-lo. Então o chefe malvado fica muito bolado, manda o Nemesis acabar com todo mundo, porém justo nesse momento o bicho recupera a consciência e atira nos malvados ao invés de atirar nos bonzinhos. Com o Nemesis do lado, agora é impossível perder, certo? Bom, é errado, porque ele morre, mas o resto da galera se liberta e consegue vencer os malvados na porrada. Por fim, o vilão principal é devorado por zumbis, a cidade é explodida com um míssil nuclear e as coisas iriam terminar bem. Porém, o ferro voa na menina e se jogando na frente dela, Alice morre. Depois o corpo dela é encontrado e esse cientista da Umbrella ressuscita a mulher. E no começo não se lembra de nada, mas depois se lembra de tudo e foge do lugar com a ajuda dos amigos, lhe mostrando que além de físicos, agora ela também tem poderes psíquicos. Programa Alice ativado. Sim, coisas super, hiper, megas interessantes virão. O Resident Evil Apocalypse também não foi bem recebido pela crítica, porém a bilheteria foi maior do que o primeiro filme e por isso a coisa segue em Resident Evil Extinção. Nossa sequência começa quase que exatamente igual ao primeiro filme. Encontramos novamente a Alice desmaiada no banheiro, sem roupa, sem memória, etc, etc. Ela vai descobrindo marcas no corpo, vai repetindo os mesmos passos da primeira vez e a grande diferença
diferença é que logo de cara a mulher sozinha já encontra o corredor da morte com lasers. Obviamente, claro, ela dá um jeito de sobreviver a eles. Mesmo assim, ela não dura muito tempo, já que mais pra frente é atingida por uma das armadilhas do lugar. Ou seja, Alice morre. Será? Quem estava por trás de tudo isso? Claro, era a nossa empresa do mal e principal vilã por aqui, a Umbrella. Eles aparecem nesse trio aí liderados pelo Dr. Isaacs e esse será o nosso grande antagonista da vez. O doutor diz para limparem tudo e se livrarem do corpo. Então os cientistas carregam a mulher através de uma passagem secreta, chegam na superfície e lá descobrimos uma pilha de corpos com várias e várias outras Alices. É como se estivessem fazendo cópias até encontrarem a melhor versão. As várias faces de mim. Muito desperdício de loira aqui. Enfim, como ainda estamos falando de uma franquia de zumbis, obviamente o lugar está rodeado de infectados famintos. Com a introdução dada, agora sim acompanhamos a verdadeira Alice, protagonista dos últimos 2 filmes. Ela explica que agora a infecção já se espalhou no mundo inteiro e todo o planeta se transformou num deserto. Os únicos sobreviventes são as pessoas que pegam estrada como ela está fazendo. Enfim, como é uma boa moça, a Alice decide ouvir um chamado de socorro pelo rádio e ir averiguar. Lá ela encontra essa velha maluca que, em pouco tempo, revela que todo aquele chamado não passou de uma armadilha. Assim aparece todo um grupo de malucos, eles prendem a loira e terminam jogando ela num barco para que enfrente os famosos cães zumbis. Se fodeu. O pessoal dessa franquia adora os cães zumbi, não tem jeito. No fim das contas, Alice vira a situação a seu favor, fazendo os cães atacarem a cambada de malucos. Uma cena que serviu para mostrar o quanto ela ficou mais apelona nesse tempo como sobrevivente. Agora, em uma reunião entre líderes mundiais no subsolo, voltamos ao Dr. Isaacs. Ele que está explicando como os zumbis desse universo funcionam e o que pretendem fazer a seguir. Descobrimos que apesar da fome de carne, os zumbis não precisam de nutriente nenhum, ou seja, mesmo sentindo a necessidade, eles podem viver anos e décadas sem comer ninguém. Tipo você, virgão aí no quarto. Sabendo disso, o plano do doutor é encontrar uma forma de domesticá-los, parecido com o que fazem com gorilas, só que à base de injeção. Onde a Alice entra nesse plano maluco? Bom, ele precisa usar os anticorpos presentes no sangue dela. Esse é o plano que pode fazer a humanidade voltar à superfície. Bom, um dos primeiros experimentos foi esse zumbi velho careca aí. Ele ficou meio que pacífico depois que foi injetado e está aprendendo a fazer coisas de gente. Coisa que quase dá certo, mas não dá certo porque o bicho volta a ficar puto e leva alguns figurantes com ele. Experiência fracassada. Saindo um pouco da história com a protagonista e com o doutor, também acompanhamos esse grande grupo de figurantes, os caras que iam morrer. Aqueles eram os caras que iam morrer. Entre eles, lembram do agente fodão que apresentei no filme passado, o Carlos? Olha ele aí junto a alguns outros rostos mais importantes ali no meio. Esses eu apresento ao longo do filme. Fato é que eles estavam aí dentro de seus carros, caminhões e ônibus escolares, até serem acordados dentro de um jutsu do Itachi. Estão cercados por centenas de corvos como se nada. Esses corvos, claro, não tão puros. Eles comeram carne infectada de zumbis e agora também sentem a necessidade de comer carne de gente. Ou seja, aqui vão empacotar uns 10. Teriam mais vítimas se, no meio do ataque, Alice não tivesse aparecido e usado seus poderes telecinéticos para incinerar todos os pássaros. A cagada é que, graças a isso, a Rainha Branca / Inteligência Artificial / Garotinha Holográfica do Dr. Isaacs detectou picos de energia vindos da superfície. Ou seja, usar seus poderes de magneto fez a localização da Alice ser detectada. Nesse ponto, o doutor já tem quase um exército de zumbis com inteligência elevada obedecendo a ele. Ou seja, é hora do vilão mandar toda essa tropinha atrás da protagonista. Como desmaiou de exaustão após usar os poderes, a primeira sobrevivente que Alice conhece ao acordar é essa garota loira, Kai Marty. As duas vão para fora, onde tá rolando um pequeno funeral aos figurantes que partiram. Ali também conhecemos a ruiva Claire, que estava andando com o Carlos. O homem finalmente vai ter a chance de conversar com a Alice de novo. Ele diz que em 6 meses o grupo perdeu
perdeu metade dos membros e a tendência é só piorar. Além disso, pergunta por que a Alice sumiu de uma hora para outra. Ela, por sua vez, explica que pode ser rastreada e preferiu se manter longe. Graças a isso, Carlos não tinha notícias da mulher desde o filme passado. Enfim, como foram de 60 para 30 membros, todo mundo já estava meio paia e desistindo da vida. Então, para manter as esperanças, o grupo resolveu seguir viagem até o Alasca. Foda-se. Segundo a Claire, tem a pequena chance da infecção não ter chegado tão longe. Isso levanta o astral da galera. De qualquer forma, eles decidem fazer uma parada nesse deserto onde costumava ficar a Estátua da Liberdade. O objetivo era reabastecer os veículos antes de continuar. Porém, como já estava sendo rastreada há algum tempo, Isaacs mandou deixarem um container cheio de seus zumbis especiais por ali antes dos sobreviventes chegarem. Em outras palavras, bora pra segunda chacina. Adeus, figurantes do 1 ao 11. Talvez o lembraremos, não vou dar certeza. Além dos zumbis, o próprio Isaacs e sua equipe de soldados estavam num prédio próximo. Então Alice usa seus poderes para localizar essa galera, elimina a maioria e o doutor quase consegue fugir de helicóptero. Ao menos ele foi mordido por um dos zumbis antes disso. O vilão voa até a base novamente e começa a injetar vários dos antivírus nele mesmo para ver se cancela a infecção. Porém, como já está fora de controle, a ordem dos superiores é que ele deveria ser eliminado. Então um dos agentes aparece lá para fazer o trabalho sujo e acerta um tiro no Isaacs. Porém, tarde demais. O doutor já virou o próprio novo monstro de tentáculos. Do lado de fora da base, Alice e outros seguiram o helicóptero. Esqueçam a missão de chegar no Alasca de carro, eles querem ir voando. Outra notícia é que Carlos foi mordido no último ataque. E como o cara já aceitou seu fim inevitável, é ele quem vai dar um jeito de tirar todos os zumbis ao redor da base. O plano então foi pegar o maior caminhão que tinham e dirigir direto ao centro de todos os zumbis. Junto com ele, haviam várias e várias bombas prontas para explodir. Ao menos antes de partir, nosso herói encontra um último cigarrinho. Fuma esse cigarrinho gostoso, vai! Grande Carlos, sempre o lembraremos como uma das melhores mortes nessa franquia. Enfim, graças à explosão, Alice e sua trupe conseguem a brecha para invadir. A protagonista coloca todos os sobreviventes restantes dentro do helicóptero, despacha eles e, quanto ao seu destino, vai ser ficar por aí e enfrentar o vilão de uma vez por todas. Ao descer na passagem secreta, Alice encontra a garota holograma por lá. Ela revela que o sangue da loira é a chave para acabar com todo o apocalipse e a Alice até concorda em usar seu sangue para sintetizar a cura. Porra, não era mais fácil o Isaac só ter pedido o sangue dela com um jeitinho desde o início? Enfim, a única coisa entre Alice e a cura agora é a mutação genética que o doutor se tornou. Ou seja, agora ele é um grande problema e é a hora da super batalha final. Não tenho provas, mas tão pouco dúvidas de que Stranger Things pegou inspirações dessa luta aí. Depois de eliminar o doutor e agora com sua parceira clone, Alice encontra mais uma centena de clones dela mesma. As várias faces de mim. E o filme termina com a promessa de que todo esse exército de Alices acabará com a Umbrella de uma vez por todas. Quanto à cura do vírus, não foi mencionada, mas provavelmente não deu em nada mesmo, já que temos mais 1 milhão de continuações. Na crítica, esse filme aqui ficou com uma média de 6 para baixo, mas considerando que o orçamento foi cerca de 40 milhões enquanto faturaram 140 pelo mundo, dá pra dizer que foi sim um sucesso. No geral, os fãs acharam que foi apenas
mais do mesmo, nada de inovador em produção com zumbis para a época. E apesar de concordar com eles, pô, ultimamente tá muito difícil saírem novas produções com zumbis. Eu achei divertido, não vejo a hora de algum filme revitalizar esse gênero novamente. Ah, e outra coisa que tá difícil ultimamente são produções com coragem para matar personagens. Resident Evil, mesmo enchendo a saga de secundários, é uma franquia que pelo menos mata eles. Por isso, comigo, Resident Evil 3, a extinção tem um 6. E como os produtores também não se preocupam com as críticas, a coisa segue em Resident Evil 4 Recomeço. O próximo filme se passa 4 anos após os acontecimentos do último. Dessa vez estamos no Japão, mais especificamente em Tóquio, mais especificamente em Shibuya. Essa é uma central de comando imensa da Umbrella. Infelizmente para eles, o ataque que está prestes a acontecer não é de zumbis, é muito pior. Quem está atacando logo de cara é o nosso exército de Alices Vingadoras. Homens, queimem a vila, destruam tudo e todos. No comando de tudo, e para quem tinha dúvidas sobre quem ele era, olha o homem aí. É o Wesker, vai aparecer? É o famoso Wesker. Ele é um CEO da Umbrella e principal vilão atual. Enfim, não demora muito para que a invasão comece de vez. Claro que, depois das loiras derrotarem toda a primeira linha de defesa na maior facilidade, o Wesker já fica com o cu na mão. Manda atacar gás, bomba, trancar as portas e o que mais tiver. Nossos homens ainda estão lá. Cala a boca, puta. É o Wesker, vai aparecer? No fim das contas, não tem jeito, só o que resta para o vilão é fugir em seu bate-jato ou algo assim. Todos ali, com exceção dele, é claro, já foram dessa para uma melhor na mão das Alices. Mesmo assim, logo depois de sair voando, o homem ativa uma bomba que transforma toda aquela cidade em pó, ou seja, adeus a todas as Alices que fizeram o ataque. Então todas as Alices já eram? Acabou a franquia e os créditos sobem? É errado, a protagonista original já estava no jato de fuga esperando o Wesker e até tenta pegar o cara de surpresa. Porém, como o filme ainda tem 1 hora, o Wesker é quem acaba derrubando ela com uma seringa no pescoço. Essa aqui ele aprendeu com o Dexter. O vilão explica que injetou um soro capaz de devorar todas as células T no corpo dela, ou seja, nada de super velocidade, nada de super força ou super qualquer outra coisa. Tudo isso transformou a Alice em uma humana comum de novo. Ela foi nerfada. Mesmo assim, para equilibrar as coisas, o jato despenca no meio da briga e os dois explodem. Obviamente eles continuam vivos, mas por hora o filme só mostra a Alice de pé. Clark, mas o mundo não era um literal deserto imenso há um filme atrás? É, mas vamos dizer que os roteiristas esqueceram desse detalhe em Shibuya e nessa floresta cheia de árvores que eles acabaram de cair. Enfim, como Alice voltou a ficar sozinha e acha que o Wesker já foi de arrasta, passamos a acompanhar seu novo objetivo 6 meses depois. Lembram que Claire e os sobreviventes seguiram viagem de helicóptero até o Alasca? Bom, agora Alice voou até lá também para ver se encontra eles. A coisa é que todos foram aí pois receberam transmissões dizendo que existia uma comunidade chamada Arcádia, que eles estavam protegidos da infecção zumbi e ofereciam abrigo, segurança e comida. Mesmo assim, tudo que ela encontrou ao chegar foi um grande cemitério de aviões. Não tem comunidade, não tem pessoas, nem cidade, nada. Além disso, a loira acaba sendo atacada por uma mulher misteriosa como se nada. Essa mulher meio camuflada era ninguém mais ninguém menos que a própria Claire. No fim, Alice encontra no corpo dela um dispositivo em forma de aranha que estava controlando algo assim. Além disso, Claire já não se lembra mais de nada. E como a ruiva era a única sobrevivente restante, as duas voam de volta até Hollywood. Pelo visto não esqueceram do deserto só em Shibuya. Sumiu a areia do mundo inteiro. Vai ver, o vento levou durante esses 4 anos. Enquanto voavam, eles encontram esse mais novo grupo de figurantes. Que eles eram os caras que iam morrer. Claro, precisavam de outras oferendas nesse filme. Os caras estavam presos em um prédio e cercados por zumbis. Mesmo quase dando ruim, a Alice quase se jogando de avião e tudo no meio dos zumbis, ela consegue fazer a aterrissagem no fim das contas. Aqui conhecemos o líder dos novos figurantes, Luthor, junto a toda uma galera que nem vale a pena mencionar agora. Fato
Fato é que esse grupinho também esperava ir até o Alasca e encontrar a salvação, e como sabemos agora, não tem nada no Alasca. Para piorar, o avião quebrou durante a aterrissagem, ou seja, elas vão ter que ficar aí por enquanto e encontrar um novo jeito de fugir. Durante uma conversa, a Alice diz que voou até o Alasca e que lá não tinha nada. Porém, para nossa surpresa, não era para voar até a cidade do Alasca chamada Arcádia. Arcádia era o nome de um navio. Os caras trollaram todos os donos de todos os aviões que foram parar no Alasca. Novo objetivo, chegar no navio. Falando um pouco sobre a estrutura do lugar, esse prédio era nada mais nada menos que um presídio com vários andares. Os sobreviventes isolaram o lugar e estão vivendo aí há algum tempo. Enquanto estão fazendo seu tour, Alice também conhece mais um rosto que vale a pena mencionar. Chris, o nosso querido Prison Break. Inclusive, curiosidade foda, esse é um dos personagens mais antigos no jogo e sua primeira vez nos consoles foi em Resident Evil de 1996 como um dos personagens jogáveis. Além disso, o cara foi ganhando várias e várias adaptações com o passar dos anos também. O Chris aqui já estava preso quando os outros sobreviventes chegaram, então eles pensam que o cara é um tipo de criminoso ou assassino e preferem deixar ele preso mesmo. Mesmo assim, Chris tenta convencer Alice de que estão enganados. Para resumir, ele era parte de uma unidade militar, foi trancado aí pelos próprios prisioneiros antigos e bom, nenhum sobrevivente acreditou nessa história ainda. Alice vai ser a salvadora dele? Só o tempo dirá. No dia seguinte, antes de entrar no banho, Alice ouve alguns barulhos estranhos vindos da parede. Ela vai verificar e descobre que tem uma nova espécie de zumbis escavadores invadindo o presídio por baixo. Até leva um dos figurantes de F, ou seja, acabou o tempo, é hora de armarem a fuga. Para resolver dois coelhos numa cajadada, quem melhor que um ex-militar guiando os sobreviventes para fora? Essa é a desculpa perfeita que Alice encontra para libertar nosso Prison Break e fazê-lo guiar o caminho. Esse conhece sobre guiar os outros para fora de lugares fechados. Quando já tá solto, a mais nova notícia da vez é que Chris não é completamente desconhecido, já que o cara revela ser irmão da Claire. Claire, sou eu. Mas como a garota perdeu a memória, também não sabe quem ele é por hora. Enfim, o plano do Chris foi dividido em duas partes. Por um lado, ele, a Alice e uma figurante foram até a sala de arsenal trazer o máximo de armas que podiam. Inclusive, adeus figurante que foi com eles. Você era gata, mas pelo menos não vou precisar lembrar seu nome. Por outro lado, o restante ficou na superfície com a missão de abrir uma garagem. Nessa garagem estava guardado um tremendo carro blindado do exército. Mais notícias? O tanque estava sem motor, os zumbis arrombam a porta e conseguem invadir. A única alternativa do pessoal agora foi juntar o que tinham de munição, se reunir no topo do prédio e sentar bala em todos os zumbis que resolvessem aparecer. Por fim, eles decidem entrar no elevador e despencar prédio abaixo, enquanto Alice fica para trás com o papel de se livrar da maior parte dos zumbis em uma das cenas mais iradas do filme. Alice consegue voltar com os outros até o banheiro onde tudo começou. Lembram que saíram zumbis escavadores dali? O plano é fugir pelo mesmo túnel de onde eles entraram. A cagada é que do nada aparece um zumbi gigante pronto para uma batalha de chefe como se nada. Quem já jogou Resident Evil deve se lembrar desse cara aqui como o Executor. Um carniceiro enorme segurando um machado com o corpo repleto de pregos que inicia sua treta contra Alice e Claire. Onde diabos a Claire aprendeu a lutar assim? Se o filme não explica, eu é que não vou. Depois de atravessar esse monte de túneis aí, deixa eu resumir. De todos os 800 figurantes, restaram apenas Claire, Alice e Chris. Ou seja, restaram só os protagonistas. Boa, Alice, a meta é ficar sozinha de novo. Juntos eles conseguem alcançar a água, arranjam um barquinho e chegam até o famoso navio Arcádia. Depois de explorar um pouco o lugar, claro, não encontraram nenhuma salvação ou utopia. Era
era apenas mais uma armadilha elaborada da grande corporação Umbrella, onde todos os atraídos foram presos em cápsulas e armazenados para futuros experimentos, incluindo os sobreviventes do filme passado. Alice continua avançando as salas sozinha até que encontra ele, Wesker, o grande vilão que obviamente ainda estava vivo e até traz em cena o que não podia faltar nessa franquia, os cães zumbi, puro suco do universo Resident Evil nos cinemas. Antes de começar a briga, o cara explica que o que o manteve vivo depois da explosão foi justamente o T-vírus circulando em seu sangue. Mesmo assim, ele quer dar um jeito de ingerir a Alice, pois o T-vírus no sangue dela o tornará ainda mais forte. Resumindo, ele acabou de dizer que quer comer a protagonista. Bora logo pra batalha final. Batalha com bons efeitos estilo Matrix, mas que sinceramente poderia ter sido mais emocionante. Depois de derrotar o vilão, os protagonistas seguem e libertam todos os figurantes das cápsulas. A franquia ainda precisa de pessoas para matar. Qual o novo plano dos heróis? Manter a promessa e continuar enviando avisos a outros sobreviventes. Avisos de que Arcádia é um lugar seguro, porque eles vão ficar por lá mesmo. O filme termina mostrando que o Luthor, careca que apresentei mais cedo, ainda está vivo e também conseguiu fugir. Além disso, milhares de soldados da Umbrella aparecem em várias naves cercando o navio. Quem está no comando agora que o Wesker se foi? Umbrella ainda vai ser a principal causadora de problemas? Alice vai ficar sozinha como sempre? Essas são perguntas que talvez o próximo filme responda. Na crítica, essa foi mais uma sequência a manter a tradição em suas avaliações medianas. Seu orçamento foi por volta de 60 milhões, padrão, enquanto dessa vez faturaram 300 milhões pelo mundo. Baita sucesso. Para mim, apesar de manter a temática foda dos zumbis, gosto dos zumbis desse filme, aqui eles deixaram mais pontas soltas que o normal. Teve o negócio com a areia sumindo do nada, mesmo que a temática de cidade abandonada funcione melhor para mim, e o grande vilão principal tem menos tempo de tela que os figurantes. Enfim, muitos acontecimentos, poucas explicações, e considerando tudo isso, comigo Resident Evil 4 tem um 5. Como sabemos, o último cenário mostrou toda a invasão dos soldados ao navio e aqui continuamos diretamente desse ponto. Os caras já chegam atirando em todos, mandando tudo quanto é figurante pelos ares e a Alice termina sendo arremessada pra água. A Umbrella não dá um minuto de paz pra mulher, já estão há 5 filmes nessa. Mas antes de concluir qualquer coisa, somos levados até uma realidade diferente. Repararam em como o cabelo da Alice está mais escuro e curto de um tempo pra cá? Esse foi o jeito do filme mostrar o amadurecimento da personagem durante as guerras. Genial, né? Sendo assim, agora vemos uma Alice completamente loira, com um anel no dedo e acordando em casa como se tudo tivesse sido um pesadelo. Nessa realidade, ela está casada com o Carlos. Sim, o mesmo Carlos que foi de arrasta depois de fumar umzinho no terceiro filme. Juntos, eles têm uma filha chamada Beck. Enfim, é como se nossa protagonista estivesse finalmente tendo a vida que sempre sonhou. Aqui, inclusive, nem tinha acontecido o apocalipse zumbi ainda. Porém, como ninguém quer assistir uma vida pacífica, logo aparecem vários zumbis atacando como se nada. Vou pegar a camisa. Proteja Beck! Beleza, esse susto me pegou desprevenido. Alice e sua filha conseguem fugir por pouco, enquanto Carlos é pego e fica de exemplo. Adeus, Carlos, os caras realmente te contrataram nessa franquia de novo só para você morrer em 2 minutos de tela. Bom, as duas dão um jeito de sair de casa e lá fora já está tudo o mais puro caos. O apocalipse acaba de começar. Apesar de ser um início de infecção, logo aparece toda uma multidão de zumbis e a perseguição continua de carro. Inclusive, se essa motorista
motorista tem cara conhecida é porque sim, ela voltou. A mulher do Toretto tá aí aparecendo de novo e logo dirigindo um carro. Lembrando que aqui o nome dela é Wayne e a primeira aparição foi lá no segundo filme. Ela tenta fugir com Alice e sua filha, mas acaba capotando o Corsa e fica para trás sendo rodeada por zumbis. Toretto não estaria orgulhoso dessas habilidades no volante. A conclusão é que a loira e a garota vão parar em uma casa aleatória, tentam se esconder e acabam sendo encontradas. Alice ainda se livra de um zumbi figurante, mas o Carlos, versão morto-vivo de tentáculos, aparece para finalizar o serviço. Obviamente, tudo isso não passou de um sonho maluco. Nossa protagonista volta a acordar e dessa vez no mundo real. Ela está quase nua. Os caras adoram fazer cenas dessa mulher pelada. Não que eu esteja reclamando, vale dizer também que a moça é esposa do diretor. Muito bela sua esposa, amigo. E no meio de uma cela de segurança da Umbrella, lá vamos nós de novo. Depois de sofrer umas torturas por não responder nada, a prisão resolve abrir sozinha, de novo, e com um alarme dizendo que o sistema de segurança foi desativado. Além disso, antes de sair pelada pelos corredores, Alice recebe um novo traje fodão e muito conveniente. Bom, com essa falha de segurança, todos os soldados apagaram por cerca de 1 minuto. Quando acordam, voltam a perseguir a Alice e tem até novos lasers indo atrás da mulher. Não que isso seja lá muito inovador. Enfim, é hora de outra boa e velha sequência de acrobacias, tiros e zumbis. No fim das contas, Alice vai parar nessa sala de controle onde encontra Ada Wong. Quem conhece o jogo vai lembrar dela como a japinha peituda num vestido vermelho, muito clássica. O Leon adora, eu também. A mulher aqui é uma agente do próprio Wesker. Sim, o cara levou o tiro, foi explodido, dilacerado, devorado, mas continua vivo. E junto com sua agente de estimação, foi o responsável por quebrar o sistema de segurança da Umbrella e ajudar a Alice. A desculpa é que eles não trabalham mais para Umbrella e precisam dela para salvar a humanidade ou algo assim. A cagada é que Alice logo descobre estar na instalação mais impenetrável da Umbrella. O negócio fica no fundo do mar, debaixo de uma camada de gelo. Mesmo assim, Wesker já enviou uma equipe de resgate para encontrá-las. O novo plano é se armar o máximo possível e sobreviver junto com a Ada até eles chegarem. Dito isso, somos levados até essa nova equipe aí. Temos a volta do Luther careca, alguns rostos menos importantes, mas o que importa mesmo é que a maior paixão de todas as mulheres e homens héteros de 15 a 45 anos também está com eles, Leon. Tá aí o possível personagem mais famoso de toda essa franquia de jogos. Meu sonho era ser o Leon, até hoje meu sonho é ser o Leon, dos jogos, é claro. Bom, lembram da Rainha Vermelha, aquela inteligência artificial em forma de criança lá dos primeiros filmes? Bom, ela assumiu a liderança e vai comandar os ataques a partir daqui. Vale lembrar que essa cidade onde a Alice e a Ada estão ainda é dentro da instalação da Umbrella como um grande simulador de Tóquio. O primeiro ataque da criança foram as armas biológicas, também conhecidas como zumbis modificados ou como vimos no filme passado, o Executor. Agora são 2 de uma vez. Depois de derrotar os bichos, as duas continuam explorando os mundos de simulação até encontrarem uma casa familiar. Aquele sonho estranho que a Alice teve, na verdade, realmente aconteceu de verdade. Alice estava no corpo de uma de suas clones, encontra o corpo clonado já sem vida, e quando resolve subir as escadas da casa, lá estava sua filha dos sonhos esperando que ela voltasse. Bom, mesmo que a criança seja só um experimento com memórias falsas implantadas, obviamente
Obviamente a Alice quer levar a guria com ela, porém, na saída elas acabam sendo barradas por mais uma equipe de soldados clonados. Tem outra versão do Carlos, outra Wayne, etc, etc. O tiroteio começa. No fim, muita bala voa de um lado pro outro e pra sair dessa, Ada é obrigada a segurar os soldados sozinha enquanto Alice e sua nova filha fogem da simulação. Ao sair, a primeira Wayne, aquela que capotou o carro, aparece dizendo que sobreviveu aos zumbis. E como ela foi gente boa tentando ajudar, Alice resolve ensinar a mulher a atirar. É igual uma câmera. Aponte e atire. Além disso, já era pra equipe de resgate ter chegado, então a garota vai ficar aí com a mulher do Toretto enquanto Alice vai lá resgatar a equipe de resgate. A protagonista pega um carro e rapidamente encontra Leon e os outros. A essa altura só sobrou ele, o careca Luthor e um figurante japonês. Graças a Deus, senão não ia caber todo mundo no carro. Eles ainda tentam conversar pra matar a saudade, mas logo são interrompidos com a chegada de mais soldados, tanques, zumbis e tudo mais. Meninos, se importam? Tá, sim. Com prazer. E mesmo quase dando ruim, deu bom. O grupo consegue chegar até a garota Beck e Wayne. A Alice usa um óculos super tecnológico lá e faz um mapeamento que levará todos direto até a saída. Quando estavam prestes a fugir no elevador, a energia acaba e o grupo vai precisar seguir um plano B que envolve muitos explosivos. Fora isso, também aparece um monstrengo gigante como se nada, já eliminando a Wayne, nocauteando o japonês e levando a Beck de refém. Esquece esse negócio de fugir então, a Alice não vai sair sem a garotinha. Mais soldados aparecem atirando e o plano agora é que a protagonista vá ao resgate sozinha enquanto os rapazes ficam e seguram as pontas. Muito louco ver a Alice indo resgatar alguém com o Leon presente. Enfim, depois de correr um pouco, elas acabam se deparando com uma sala bizarra. Basicamente ali tem uma literal fábrica de humanos onde estão sendo produzidas mais uma centena de Alices, uma centena de Becks e uma centena de várias pessoas. Mesmo assim, agora a Beck sabe que aquela Alice não é sua verdadeira mãe. Ela fica confusa, mas sem tempo para perguntas porque a criatura de antes ainda estava viva e aparece obrigando as duas a fugir de novo. Por outro lado, o plano de explosivos do Leon entra em ação. Eles colocam toda a base da Umbrella para baixo, de novo, e tudo começa a inundar bem a tempo da Alice voltar. Fuga bem sucedida. Claro que tudo estava fácil demais. Então, quando já estão nos carros de resgate, a mulher do Toretto e a sobrevivente loira de antes brotam do chão e estão com a Ada de refém. Além disso, ela injeta um vírus lá que a deixa cheia de poderes. Enfim, é aqui que acontece a verdadeira batalha final. Toda ferrada, Alice vence jogando a vilã na água onde ela foi cobrada por todos os zumbis que estavam presos na base. Quanto à nova situação é que a loirinha está livre do controle da aranha robótica, Luthor foi de F e os helicópteros de resgate chegaram. O filme termina com Alice indo até a sala do Wesker, o novo chefão da porra toda. Lembram que no filme passado ele roubou os poderes da Alice usando uma seringa? Esse tempo todo ela ainda estava completamente sem poder. Porém, como a mulher tem uma resposta ao T-Vírus melhor que qualquer um, Wesker devolve os poderes dela. É hora de trabalharem juntos por um bem maior. Qual o bem maior? Bom, as pessoas reunidas ali são as únicas restantes de toda a raça humana. Eles estão protegidos nesse tipo de muralha e sendo atacados por zumbis de todos os lados. O único jeito da espécie sobreviver é se darem um jeito de acabar com todos eles. É hora da guerra definitiva e esse cenário encerra nosso quinto
5º filme. Agora tem até dragão nessa parada toda aí. A que nível chegamos? Na crítica, nada muito fora do padrão. As avaliações estão na média. Já seu orçamento foi um pouco maior, chegando a 65 milhões, enquanto o faturamento foi um pouco menor, com seus 240 milhões. Ainda fazendo um bom lucro, mas dá pra ver que o desempenho caiu. Sem enrolar muito aqui, vou dizer que nesse filme os personagens são praticamente os mesmos. Esse negócio de clonar pessoas tirou todo o peso das mortes, já que qualquer um pode voltar e o elenco se recicla. O cenário é praticamente o mesmo e até os vilões são praticamente os mesmos. Ao menos tivemos a participação do Leon e da Ada, mesmo obviamente eles sendo muito melhores no game. Já o Chris, os diretores sumiram com ele mesmo sem explicação nenhuma. Dito isso, minha nota vai ser praticamente a mesma, um 5. Como também não chegamos a lugar nenhum no fim das contas, bora ver como as coisas seguem no 6º e último filme, Resident Evil 6. Como de costume, o filme já começa com aquele clássico resumo básico de sempre. Aqui em especial, a Alice narra a origem de tudo e voltamos no tempo até o Dr. James Marcus, ou seja, o pai dela. Descobrimos que o T-Vírus foi criado por ele como uma forma de salvar a própria Alice criança, já que ela tinha uma doença rara de envelhecimento precoce, e mesmo tendo funcionado com ela devido à sua resistência, a fórmula foi passada a outras crianças e assim o apocalipse começou. A Umbrella roubou a pesquisa e passou a desenvolver o vírus para outros fins, até que num pei-pum, um vazamento no laboratório de Raccoon City acabou liberando o T-Vírus no mundo. Senhor, vem aqui! Ele não tá respirando. Com os casos avançando, Marcus estava decidido a encerrar toda a sua pesquisa, porém seu sócio, Dr. Isaacs, viu o potencial destrutivo na parada e ordenou que o Wesker eliminasse o Marcus. Assim, Isaacs assumiu a liderança da empresa que conhecemos como Umbrella. Tá aí a origem de 6 filmes explicado em 2 minutos, e só no 6º. Depois disso, como precisava de ajuda para lidar com todas as responsabilidades da corporação, Dr. Isaacs usou a imagem da Alice criança para criar a inteligência artificial que conhecemos como Rainha Vermelha. Esse tempo todo a Rainha Vermelha era a própria Alice criança. Com isso, pulamos para o presente. Lembram do cenário de guerra do último filme? Tudo que resta agora é um monte de escombros da Casa Branca e a Alice acordando ali no meio. Não é a personagem que mais dorme na história dos filmes, mas é com certeza a que mais acorda. Ela está sozinha, como de costume, e enquanto explorava o lugar, já começa sendo atacada por um daqueles monstrengos voadores que mais parecem uma mistura de morcego com um dragão. Ela tenta fugir de carro, quase acaba sendo dilacerada, mas a coisa termina com uma grande explosão que divide a criatura em vários pedacinhos. Cena muito boa até, dá pra ver como evoluíram os gráficos dos últimos filmes pra cá. Só pra constar, Alice está sem seus poderes especiais aqui. Depois da explosão, ela entra em uma sala de comunicações da Umbrella que parece ainda ter energia. Do nada, os monitores ligam e a Rainha Vermelha aparece. Lembram como a garota parecia uma IA psicopata no 1º e 5º filme? Bom, essa aqui parece estar do lado da Alice. É como se o roteirista não soubesse o rumo da personagem quando ela foi criada, porque ele realmente não sabia. Ela revela que a Umbrella desenvolveu um antivírus transmitido por ar e que estão guardando ele na colmeia, em Raccoon City. O problema mesmo é o tempo. Nas próximas 48 horas, a empresa do mal pretende fazer um ataque para eliminar todos os últimos 4.472 humanos contados. A Rainha Vermelha diz que quer ajudar porque sua programação de preservar a vida humana entrou em conflito com as ordens do Isaacs. Alice fica com o pé atrás, mas como é a última chance da humanidade, de novo, ela decide ir. Clark, mas o Wesker não devolveu os poderes para Alice há literalmente alguns minutos atrás? Bom, a explicação da garota artificial aqui é que ele na verdade só fingiu ter devolvido os poderes e meteu o pé. Vamos fingir que tudo fazia parte do roteiro e eles com certeza não mudaram de ideia sobre como toda essa bagunça iria terminar também. Com um pouco mais de 10 horas de estrada, a Alice
Alice encontra uma moto fodona abandonada e até pensa em usar. Porém, essa moto era na verdade uma armadilha de choque e acaba apagando a mulher. Logo depois, ela acorda amarrada e presa numa cela de vidro. Eu disse que a mulher é especialista em acordar nos filmes. Por lá, quem resolve dar as caras é o próprio Isaacs. A Alice não tinha matado ele em algum dos últimos filmes? Matou, mas a explicação é que aquele era só mais um clone. Se precisar de uma explicação nesse filme, é só dizer que a pessoa era ou é um clone. Eu considero essa uma saga divertida, mas ela claramente não faz sentido. Bom, o cara virou um fanático religioso completo. Essa cela é na verdade um tanque de guerra gigante que mais parece uma catedral sobre rodas. E na cena seguinte descobrimos o que o vilão faz com um descrente como a Alice. Isaacs amarra as mãos dela na traseira do tanque e obriga a mulher a correr no asfalto quente. O problema é que logo atrás dela vem uma horda com milhares de zumbis famintos. Se ela tropeçar por um descuido, já era. Mas como estamos falando da protagonista mais protagonista de todos os tempos, claro que ela vai dar um jeito de sair dessa. Tá aí o tutorial atualizado de como fugir de uma horda de zumbis enquanto está amarrado num tanque, enquanto elimina guardas e ainda terminar tudo com uma moto. Chegando em Wacom City, Alice vai até a borda da cratera e já bate aquela nostalgia. Ela se prepara para entrar, mas acaba caindo em mais uma armadilha. Capturar essa mulher é fácil, difícil é manter ela presa ou dormindo. Dessa vez, quem apagou a Alice foram outros sobreviventes. Rola toda uma tensão quando ela acorda, mas tudo isso termina com a chegada da Claire. Olha a Ruivinha aí de novo e liderando mais um grupo de pessoas que vão morrer. Alice explica que o Isaacs está vindo com uma horda de zumbis e que eles têm poucas horas para invadir a colmeia. Agora falando sobre o grupo da Claire, aqui vou dizer que só vale a pena mencionar o Doc, que é médico e interesse amoroso da Ruiva. Enfim, eles começam a fortificar o prédio preparando armadilhas de fogo e barricadas. No horizonte a gente vê a poeira subindo. O exército de zumbis do Isaacs e seu tanque gigante estão chegando para o cerco final. A noite cai e a coisa começa a ficar séria de vez. Isaac já chega com o pau na mão apontando os holofotes para o prédio dos sobreviventes, mas não tem conversa, o ataque vai começar. Por um lado, o vilão lidera a horda e milhares de zumbis começam a correr em direção ao edifício, escalando uns aos outros como se fossem formigas. Por outro, Alice e os outros sobreviventes começam a usar todas as armadilhas que deixaram prontas. Bora ver como essa batalha termina. Pode fechar. Abra um portão. Abra um portão. Não atira! Depois desse maravilhoso massacre de CGI, Alice consegue invadir o tanque, mesmo que Isaac já tenha dado um jeito de desaparecer. O plano agora é invadir a colmeia antes que o tempo das 48 horas chegue ao fim. Eles encontram a entrada secreta da colmeia, mas antes de conseguirem chegar lá, são atacados por uma matilha de Cerberus. Aqueles cães zumbis mutantes que são o dobro do tamanho normal e correm a 80 km por hora. Deixa eu resumir, metade dos figurantes morreu rapidinho, as armadilhas são poucas e a munição menos ainda. Tá pra rolar um grupo de figurantes desarmados e a Alice versus o chefão supremo da franquia. A rainha holograma vermelha aparece como se nada e começa a dar as coordenadas, mas avisa que o Isaac já sabe que eles estão lá e mesmo que não possa atacar os vilões diretamente, vai continuar passando instruções para a Alice por fones de ouvido. No mais, a IA diz que resta apenas pouco mais de meia hora antes que todos os últimos
humanos sejam exterminados. Vão ter que acelerar o passo. A cagada é que em determinado momento os sobreviventes precisam passar por dutos de ventilação gigantes. E para dificultar, a garota holograma, sob comando forçado, liga os ventiladores para girar ao contrário. Ou seja, a pressão do ar é tão forte que começa a sugar todo mundo até as pás giratórias. Liquidificador humano agora. Obviamente morrem 1 ou 2 figurantes nessa brincadeira, mas o que importa mesmo é que o ventilador desliga e os sobreviventes seguem. Em determinado momento, o grupo acaba se separando e Alice começa a ter flashbacks do primeiro filme quando chega numa área de manutenção. Ela percebe que apesar de toda a sujeira, está no mesmo lugar onde acordou e passou por todos aqueles desafios. Finalmente, os sobreviventes se reúnem no centro de comando profundo. Doc estava com Alice e nesse momento descobrimos que esse doutor malandro era, na verdade, um espião esse tempo todo. Ele trabalha pro Isaacs, coisa que a Claire também não sabia, mas chega no lugar logo em seguida. De qualquer forma, quem liga pro doutor figurante? Ninguém. A grande revelação de verdade é que Alice, a nossa Alice, sempre foi apenas um clone. A Alice verdadeira era, na verdade, essa idosa aí na cadeira de rodas, Alicia Marcos. Com isso, o debate começa. Alice não tem memórias de infância porque, bom, ela nunca teve uma infância. Foi criada em laboratório para ser a arma perfeita e a guardiã do legado da Alicia. A Alicia real, por sua vez, explica que odeia o que a Umbrella se tornou e quer que a Alice termine o serviço acabando com os vilões. Já o Isaacs ri na cara dela e mostra seu verdadeiro poder. Ele tem um implante cerebral que prevê cada soco e chute da Alice. O cara é literalmente uma máquina. Resumindo, bora logo pra batalha final. Meu amor. Não, não, não! Pausa para mencionar que a franquia não podia se despedir sem uma clássica cena de lasers. Olha o corredor da morte aí de novo. O público vai à loucura. Termina com o vilão derrotado e Alice com o antídoto em mãos, a poucos segundos do fim do mundo. Ela agora está do lado de fora da colmeia e antes de ser atacada, libera o frasco, fazendo toda a horda cair na mesma hora. Nossa protagonista ainda ficou meio paia por descobrir que era um clone, porém a Rainha Vermelha passou para ela todas as memórias de sua infância, no caso da outra Alicia, e sobre a situação geral do mundo, Alice diz que podem levar anos até que o antivírus se espalhe pelo mundo todo. Até lá, ela vai continuar seu trabalho de andarilha solitária sobreviver. Até lá, meu trabalho continuará. Meu nome é Alice. Esse aqui é mais um filme que ficou bem na média em avaliações. Seu orçamento foi um pouco mais reduzido, sendo 40 milhões, bem menos do que eu imaginava considerando todo o CGI do começo ao fim. Já o faturamento chegou a 300 milhões pelo mundo. Para mim, comparado aos outros, esse aqui entregou muito mais ação, muito mais história e apesar de continuarem com os mesmos vilões e mesmos personagens, também adicionaram muitos monstros novos e cenas que, querendo ou não, são muito divertidas. Quanto ao final, poderia ter sido melhor, mas até que dá pra relevar. Considerando tudo isso, comigo, Resident Evil 6 se encerra com uma nota que combina com a obra. 6. Até a próxima. Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã?